fidelidade, e o Senhor prometeu guardar minha casa, o Senhor prometeu me sustentar, me prover os recursos, o Senhor prometeu me proteger. Senhor, está doendo, leva logo. Violando 2 princípios: a lei da vida e a promessa que diz que para o obediente haverá vida longa. Senhor, isso está contra a ordem natural das coisas. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. O fato de sermos cristãos não significa que sempre receberemos boas notícias. Diferente da confissão positiva, diferente da palavra da fé, diferente da teologia da prosperidade, nem sempre o fato de sermos cristãos nos impede de recebermos sentenças negativas. O maior profeta doente? Tô com medo, tá. É bom você ter mesmo, porque você vai morrer. Foi isso que ele recebeu. Olha que coisa forte. Nem sempre. Por quê? Porque nós que somos cristãos, quando estamos diante de situações difíceis, nós temos fé e esperança. Vai dar certo, vai ser favorável, vai mudar o cerco. Aqui não. O profeta veio para confirmar o que ele estava temendo. Arruma a tua casa, porque você vai morrer. A sentença foi negativa para Ezequias. Irmãos, essa é a nossa realidade. Você coloca tanta esperança em uma causa e ela não sai como você esperava. Você ora, você pensa, vai aprovar meu currículo? A cirurgia vai dar certo? Ele vai voltar para casa? Aí você recebe uma mensagem do filho: mamãe, te amo muito, mas não vou voltar. O médico sai do centro cirúrgico. Cadê o pai do menino? Infelizmente, não deu certo. Essa é a realidade. Ser crente não é crer no mágico, abracadabra, 24 horas. Não é. Muitas vezes as coisas seguem sua ordem natural. Muitas vezes não deu, não foi dessa vez, a porta não abriu, não foi como você esperava. Arruma a tua casa, você vai morrer. Enviou o maior profeta do Antigo Testamento para dizer isso. Olha que drama esse homem está vivendo. Então Deus ordena Isaías que vá até a casa dele e dê uma sentença de morte. Nem sempre temos notícias boas, gente. Essa é a realidade. Ser crente nos traz inúmeras vantagens do incrédulo. Óbvio, temos um Deus poderoso, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, mas isso não significa que sempre receberemos boas notícias. Não é todas as vezes que vai haver um surto de crime e a nossa casa não vai ser assaltada. Haverá vezes. Com meu filho? Comigo? Com a minha mãe? Mas com a minha mãe não, da minha casa. Às vezes, vai ser com a tua mãe, na tua casa, com você. Aquilo que você cansou de assistir na TV, vai chegar na tua casa, pode chegar na tua casa. Eu queria imaginar esse homem com a ferida mortal, com úlceras e chagas, na cama, desesperado, depois do profeta ter mandado isso. Como é que estava o coração desse homem?
Agora, vamos ver a reação de Ezequias diante de todos os fatos. Vamos ver, como será que você reagia se estivesse nessa situação? A coisa está feia para o meu lado, o negócio está feio. Como você reagiria diante desta realidade? Vamos ver como ele reagiu. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia diz que Ezequias estava deitado na sua cama, no clímax da sua enfermidade, e ele vira o rosto para a parede e ora. Por que ele não só orou? Por que ele virou o rosto para a parede? Isso não tem nenhum significado relevante para você orar a Deus. Estudiosos entendem que ele vira para o lado onde estava localizado o templo. O templo era símbolo da presença de Deus, da glória de Deus. Este ato de Ezequias mostra que ele nessa situação foi recorrer ninguém mais, ninguém menos que Jeová, o Senhor dos exércitos. Ele se voltou para Deus, para o único que podia ajudá-lo, para o único que podia mudar aquele quadro, e ele orou. O texto diz que ele orou, foi apresentar o caso a Deus. Não resta outra coisa a se fazer, mesmo que você já saiba isso, e tenha ouvido isso 1200 vezes, meu irmão, diante de tragédias e adversidades, mesmo de sentenças dadas, você deve voltar seu rosto para Deus, você deve clamar a Deus em oração, você nunca deve desistir de orar, nunca deve desistir de buscar a Deus. Se Deus não se cansa de amar, você não deve se cansar de ser amado, se cansar de buscá-lo, se cansar de recorrer a Ele. Aqui o juiz é Deus. O que ele foi pedir na Suprema Corte Divina? Excelência, o Senhor me deu uma sentença de morte. Sim. Eu quero que o Senhor a revogue. Eu quero que o Senhor anule. Eu quero que o Senhor não a execute. Agora vamos lá. Ninguém sai entrando assim dentro de um tribunal para falar com o juiz. Só David Wilkerson em 1970 em Nova York. Ei, e virou o que virou, o homem de Deus. Ninguém faz isso. É muito atrevimento ou muita leviandade. Agora tinha uma razão por que ele fez isso. Ele se baseia em 2 argumentos. Primeiro, na teologia dos judeus, era comum os ímpios terem uma morte precoce por causa da sua falta de aliança com Deus. O justo não. O justo em Deuteronômio 6, verso 1 a 2, ele diz que se ele cumprir a palavra, ele terá vida longa. Deuteronômio 6, verso 1, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinarem para que os cumprisse na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ele diz isso, Senhor, revogue a sentença. Por quê? Porque Ezequias aqui tinha provavelmente 35 anos. Ele teria uma morte precoce. E Deus prometeu, na sua lei, que daria vida longa para o justo, principalmente quando eu li em Deuteronômio, se ele fosse fiel e guardasse os mandamentos. Ezequias se lembra disso. Olha só o que ele diz, verso 3, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração,
e fiz o que era reto aos seus olhos. Ezequias está dizendo, eu cumpri com perfeição, Deuteronômio 6, verso 1 e 2. E o Senhor prometeu para quem andasse em fidelidade, interesse de coração, observasse seus mandamentos, teria uma vida longa. Eu sou muito novo para morrer. Segundo argumento, por que ele pede para revogar a sentença? Ele usa a ciência ou a razão. Senhor, morrer com essa idade não é seguir o curso natural da vida. No Salmo 80 está escrito que é 80 e 90 anos, 70 e 80 anos. Essa morte não é compatível com a existência que o Senhor propôs na terra. Ela vai contra a ordem natural das coisas. Eu sou muito jovem para morrer. Meu irmão, é assim que temos que ir diante de Deus. Senhor, não é comum crianças virem ao mundo assim, não é comum situações assim, não é comum meu lar ser assim, não é comum um casamento ser um inferno assim, Senhor. O Senhor não criou casais para se odiarem, o Senhor não criou filhos para estarem nesse estado, o Senhor não criou uma vida cristã para ser assim. Ele apelou para isso. Senhor, lembra-te do dia que vi até o Senhor, que me converti, que me entreguei ao Senhor, e andei em fidelidade, e o Senhor prometeu guardar minha casa, o Senhor prometeu me sustentar, me prover os recursos, o Senhor prometeu me proteger. Senhor, revoga. Esse é o argumento. Por isso ele pôde entrar no meio do tribunal e dizer, com toda essa ousadia, muda a sentença. Talvez se ele tivesse 90 anos, com a doença mortal, Senhor, está doendo, leva logo. Ele ia falar isso. Porque é natural, um homem de 90 anos, a morte chegou, já cumpriu o seu papel, mas com 35, está violando dois princípios, a lei da vida e a promessa que diz que para o obediente haverá vida longa. Você pode ir a Deus assim, quando você estiver diante de situações, que você for levar a dizer, Senhor, eu sei que Tu és soberano, que Tu, nos Teus decretos, sabe tudo o que faz, mas Senhor, isso está contra a ordem natural das coisas. Você tem que ir assim, mulher, pelo teu marido, pelo teu lar, porque minha casa é um inferno. Você tem que orar para o teu marido. O Senhor me prometeu um provedor, um protetor, um sacerdote, um profeta. Ele não é nada disso. Você tem que estar diante dessas situações. O Senhor prometeu crer no Senhor, será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus! Eu quero que a herança que foi dada a mim seja transferida aos meus filhos. Veja os argumentos desse homem. Você pode dizer, Senhor, eu peço para o Senhor mudar a sentença por causa das tuas promessas. Será que Ezequias aqui não estava sendo provado? Será que Deus estava ali, anjo, vai, continua. E Ezequias mandando ver. Será que não é isso que falta em você, homem? Você recebe sentença, amém. Glória a Deus. Será que não é isso? Falta de conhecimento. Será que Deus às vezes não coloca rojões na sua mão, bombas na sua mão, adversidades graves, gravíssimas, sentenças de morte, para testar você, aquilatar o grau da sua fé, para você se posicionar? Esse homem invade o tribunal do céu. Espera aí. Então, disseram aí que vão me matar, que acabou. Protesto.
Quais as razões? Quais os argumentos? Ezequias lança os dois. Pastor, mas isso aí não é um ato soberbo? Vamos continuar o 3. Lembra-te, peço, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Olha que elementozinho colocado aqui. Ele pediu isso diante do justo juiz, com lágrimas. Faz isso com a minha casa, não. Tem misericórdia de mim. Ele se humilhou, não chegou com pompa lá, não. Ele chorou, é um ato de humilhação de Ezequias. Ao mesmo tempo que ele foi ousado, ao mesmo tempo que foi um homem cheio de fé e coragem, foi um homem extremamente quebrantado. Quem é alguém para botar Deus na parede? Isso não existe. Ele foi humilhado, ele foi em lágrimas rogar pela sentença. Pais vão diante de Deus em lágrimas rogarem pelos seus filhos. Esposas vão com lágrimas diante de Deus rogar pelos maridos. Jovens, irmãos, seja a causa que for, vá até o tribunal de Deus humilhado, quebrantado, prostrado. Vá aos pés dele em copiosas lágrimas, pedindo humildemente: mude a sentença. Então nós tivemos primeiro a sentença, a pergunta, depois a reação de Isaías, a réplica. Agora vamos ver com quem que ficou a tréplica. Com o juiz. Vimos a sentença de Deus, a reação de Isaías. Agora veremos a reação de Deus diante da reação de Isaías. Vamos ver, veja o nível do negócio. A primeira parte, o primeiro ato, a primeira cena da peça foi muito intensa, foi impactante. Um homem adoece subitamente, uma doença mortal, uma doença gravíssima. Entra Isaías e vai lá, não dá boas notícias, está grave? É grave mesmo, arruma a tua casa. Meu Deus, você vai morrer. Olha a intensidade, o nível. A resposta de Isaías foi à altura da sentença. Ele se vira para a parede, ora com choro, reivindica as promessas de Deus a Deuteronômio 6. Fala, veja só. Vocês precisam reagir de acordo com o nível da sentença. Meu filho, se você está tendo uma situação grave, você não pode se portar como se ela não fosse. Uma coisa é orar agradecendo a comida, outra coisa é orar: cura meu filho. Uma coisa é pedir livramento de uma viagem, outra coisa é de um sequestro. A resposta tem que ser dada no mesmo nível da sentença, da crise. Vocês não podem ser omissos ou indiferentes. Gente, tem homens com os olhos muito secos, pessoas muito duras. Ezequias se desabou, Ezequias chorou, virou para a parede, expressou todo o seu ser. Vamos ver a reação de Deus. Verso 4 e 5. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Olha para mim. Essa resposta aqui não está muito compatível, irmão Lucas. Eu estou doente, quero ser curado. Por que Isaías não entrou e falou: você vai ser curado? Tiveram outras palavras que antecederam isso. Isaías chega dizendo: ouvi tua oração
e vi tuas lágrimas. Por que ele falou isso? Para confortar Ezequias. Antes de curar o corpo, Deus foi curar a alma, o coração de Ezequias primeiro. Deus sabia do estado interior daquele homem, que aquele homem estava abalado, aquele homem estava com medo, aquele homem, quando eu falei a primeira parte do súbito, mexeu com o coração, e Deus vai com carinho, com cuidado, com a graça singular. Eu ouvi, e eu vi. Deus quer mostrar para Ezequias: eu não estou indiferente à sua dor. Eu ouvi. Eu não estou distante do seu sofrimento. Eu vi. Imagina se eu ouvir isso. Deus dizendo para você: eu ouvi, mãe, eu ouvi você, mãe, eu vi você, pai, eu estou vendo a sua agonia, eu estou vendo o seu drama, o seu dilema. Eu considerei suas orações, Ezequiel. Eu considerei sua ousadia, suas lágrimas. Eu considerei seus apelos, seus argumentos me convenceram. As promessas e a ordem natural. E por que ele quer falar isso para Ezequias? Quer mostrar a fidelidade dele para Ezequias. O amor dele para Ezequias. Porque ele quer consolar Ezequias primeiro. Curar o coração primeiro. Aprenda esse princípio também. A ação de Deus, as coisas de Deus obedecem uma ordem em um tempo. Não é o nosso tempo. Isso ajuda tanto. Eu já esperneei falando: Deus, é agora. Isso na minha concepção, mas não na de Deus. E quantas vezes Deus fez? Deus respondeu centenas e milhares de orações minhas, a maioria no tempo dele e não no meu, mas respondeu. E nesse processo ele me ensinou a exercitar paciência, fé, porque eu li algo hoje, porque mais do que te trazer felicidade, Deus quer te trazer santidade. E por isso o fator tempo é importante, porque enquanto você espera no lugar da adversidade, aquilo vai te santificando. Se ele te responder na hora, felicidade. Se ele levar um tempo, santidade. Ou por que não, felicidade com santidade. Lembre-se disso.